e contribuição para que a igreja pudesse triunfar diante das necessidades. Observe que nós temos os desafios do adventismo, do ministério pastoral hoje, e a grande pergunta é se o perfil do ministério pastoral paulino, ou os paradigmas, eles são apropriados ou válidos para os dias atuais. Até que ponto se pode estabelecer esses paradigmas como nossos parâmetros? O que nós podemos importar e o que não devíamos ou não devemos trazer naquela época. Três aspectos eu gostaria de apresentar para vocês sobre o apóstolo. O apóstolo como teólogo, como evangelista e como pastor. A ideia missiológica que transparece nos relatos paulino, no cumprimento da missão, é que ele utilizava estratégias adequadas à realidade em que estava inserido. E Mauro Pes, ele considera o evangelismo como a atividade primária do apóstolo, consistindo no anúncio ou querigma na fundação de novas igrejas. Agora veja que interessante. Esse passador é uma bênção. Eu sugiro o seguinte: fecha esse PowerPoint, joga o PDF, fica mais fácil, é mais curto, porque isso vai me atrasar e vai prejudicar a apresentação. Isso, joga o PDF, vamos seguir pelo PDF. E aí, se você ver que eu estou com dificuldades, você passa aí, mas fique ligado. Pastor, tem que ficar ligado aí. Aqui o presidente, ele sabe disso. Eu mandei dois arquivos, um PDF e um PowerPoint, não é isso? Maravilha. Passa aí, pode pular, falar para o teólogo, para o evangelista. Isso, passa aí, joga o outro, pronto. Vamos seguir a partir daí. Veja como Paulo era versátil como evangelista. Em alguns momentos, sua proclamação e seu ensino ocorriam em ambientes públicos. Em outros momentos, era num contexto privativo das casas. Em síntese, o apóstolo Paulo ele se envolvia no evangelismo público e pessoal à semelhança de Jesus Cristo. E os evangelhos mostram isso claramente: Cristo se envolvendo em movimentos públicos, como também movimento pessoal. Dessa maneira, Paulo ele não hesitou em colocar em prática os métodos do mestre. Além disso, Paulo não participou da missão de maneira individual. Cada insight desse é uma missão pastoral para você, tá? Ele atuava em parceria com a igreja local e também com a equipe missionária. Atos mostra que o apóstolo costumava viajar com vários colaboradores. As epístolas confirmam essa prática. Em Filipos, por exemplo, ele chegou com a equipe que parecia ter sido composta por Lucas, Silas e Timóteo. Atos 16. Tempos depois, quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele mencionou como seus colaboradores Timóteo, Epafrodito e ainda Evódia, Sintique e Clemente. De fato, queridos, Paulo deixou claro em alguns textos que seu ministério estava entrelaçado com a evangelização. Ele afirma: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Romanos 1,16. Em 1 Coríntios 9,16 ele afirmou: pois se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação.
interessante esse texto. Arquibaldo Robertson, nessa literatura, o texto grego do Novo Testamento, ele afirma que esse termo obrigação você pode substituir por necessidade. Ou seja, a frase poderia ficar assim: porque esta necessidade me está imposta. Alguns falam, eu não sei quantos aqui foram obreiros já, obreiros bíblicos. Que o campo da pressão, a maior pressão é a nossa mesma, é o desejo de pregar o Evangelho e ver Jesus Cristo voltar. Nunca permita que a pressão do seu campo seja maior do que a sua, porque Paulo, ele reconhecia que a pregação do Evangelho era uma necessidade pessoal. Em sua percepção, não havia a possibilidade dele fazer outra coisa. Ou seja, você que é aluno teológico aqui, às vezes fica com um pé no salte, outro pé num trabalho, um concurso público. Parece que você está permeando a linha tênue da dúvida se realmente vai ser pastor ou não. É a geração qual? Cadê o rapaz de geração, pastor? Essa geração nova aí. A geração mais antiga não tinha esse negócio. Abandonava tudo e vinha. Então, parece que aí quando chega no ministério, às vezes também fica nessa dúvida. Se é pastor, se é outra coisa. Na percepção paulina, não havia possibilidade de ele fazer outra coisa, nem de receber recompensa alguma por fazê-lo. Em suma, a construção do verso evidencia que o próprio Evangelho era o elemento ativador de Paulo para seu compromisso com a missão. Então, o Salt UniaM precisa de pastores, de famílias pastorais que saiam daqui comprometidos com a missão. E nada mais além disso. O próximo aspecto paradigmático paulino vai passar isso. Volte. Pronto. Paulo como pastor. A gente vê Paulo um pouco como pastor, a gente vê mais como teólogo e como evangelista. Mas a literatura bíblica mostra um pastor muito querido. Paulo, voltando de sua terceira viagem, indo para Jerusalém, ele se reúne em Mileto com os líderes de Éfeso, e parece que era despedida. E a Bíblia diz que os líderes choravam na despedida de Paulo. O trabalho pastoral de Paulo era caracterizado pela visita do apóstolo às